preciso, gente. Olha, é tão bom, é tão bom estar aqui com vocês. Como é bom nós passarmos esses momentos abrindo a palavra de Deus. Quanto nós temos que aprender. Eu estava ouvindo o Corajo falando do povo em romagem, né? Caminhando. E vocês sabem que Deus, ele é didático, ele é focado e ele é intencional, né? Então, tudo que ele faz de propósito e com um propósito. Nada acontece por acaso, nada. Nós estamos estudando o livro Mente, Caráter e Personalidade. Hoje nós vamos falar sobre os extensos efeitos do ambiente. Nós vivemos numa atmosfera de satânico encantamento. Vocês já viram um negócio desse? Coisa horrível. O inimigo tecerá uma fascinação de licenciosidade em torno de toda a alma que não se acha entrincheirada na graça de Cristo. Tentações virão. Se vigiarmos contra o inimigo, porém, e mantivermos o equilíbrio do domínio próprio e pureza, os espíritos sedutores não exercerão influência sobre nós. Vocês percebem? Eu estava aqui preocupada, porque eu cheguei ainda há pouco da rua, eu falei, nossa, cheguei do serviço, falei, eu vou almoçar antes da sala Emanuel, porque eu tomei café, era 7h30 da manhã. E agora foi a minha última refeição, acabei de comer, agora só amanhã. E isso tem me ajudado muito, gente. Muito, 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 muito. Oxalá todo mundo conseguisse fazer isso. Oxalá. Os que nada fazem para animar a tentação terão forças para resistir-lhes quando ela vier. Então, vou repetir: os que nada fazem para animar a tentação terão forças para resistir-lhes quando ela vier. Aqueles, porém, que se mantêm na atmosfera do mal só terão que se censurar a si mesmos, caso sejam vencidos e caiam de sua firmeza. Hão de ver-se futuramente boas razões para as advertências dadas contra os espíritos sedutores. Então, ver-se-á o poder das palavras de Cristo. Sede vocês perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:48. A gente vê o exemplo das filhas de Ló, né? Elas viviam lá há apenas pouco tempo, habitou Ló em Zoar. Mas parece que Zoar era bem vizinho de Sodoma e Gomorra, né? A iniquidade prevalecia ali como em Sodoma, e ele temeu ficar pelo receio de ser destruída a cidade. Não muito tempo depois, Zoar foi consumida, conforme fora o intuito de Deus. Ló encaminhou-se para as montanhas e habitou em uma caverna. Despojado de tudo aquilo por amor de que ousara sujeitar sua família às influências de uma cidade ímpia, mas a maldição de Sodoma seguiu o mesmo ali. A conduta pecaminosa de suas filhas foi o resultado das más associações naquele vil lugar. A corrupção moral se entretecera de tal maneira com o caráter delas que não podiam discernir entre o bem e o mal. A única posteridade de Ló foram os moabitas e os amonitas. Foram tribos vis, idólatras, rebeldes a Deus e inimigos figadais de seu povo. Deus nos convida a fugirmos das más associações.
poucas pessoas há que reconhecem a importância de evitar, quanto possível, todas as associações desamigas da vida religiosa. Interessante essa palavra, desamigas. Ao escolher seu ambiente, poucos dão à sua prosperidade espiritual a primeira consideração. Pais com a família afluem às cidades porque, na sua fantasia, pensam ser mais fácil ganhar o pão ali do que no campo. Os filhos, não tendo nada que fazer quando não estão fora, obtêm a educação da rua. Das más associações, contraem hábitos de vício e dissipação. Os pais veem tudo isso, mas requereriam um sacrifício corrigir seu erro. E assim deixam-se ficar onde estão, até que Satanás ganhe controle completo sobre seus filhos. É melhor sacrificar toda e qualquer consideração mundana do que pôr em perigo as preciosas almas confiadas ao vosso cuidado. Vivamos numa atmosfera celeste. Precisamos ser guiados pela genuína teologia e o bom senso. Nossa alma necessita estar rodeada pela atmosfera do céu. Homens e mulheres devem vigiar-se a si mesmos, estar de contínuo em guarda, não permitindo palavra ou ação que venha fazer com que seja vituperado o seu bem. Isso está em Romanos 14, verso 16. O que professa ser seguidor de Cristo tem de vigiar-se a si mesmo, conservando-se puro e incontaminado em pensamento, palavra e ação. Sua influência sobre os outros deve ser de molde a elevar sua vida, Sua vida deve refletir os brilhantes raios do sol da justiça. Vocês sabiam que as tendências moldam o destino? Muito cedo na vida, tornam-se os filhos suscetíveis às influências corruptoras. Mas pais que professam ser cristãos, presta atenção nisso, parecem não discernir o mal de sua própria maneira de governar. Olha o perigo aí. Se eles reconhecessem que a direção que estão dando à criança em seus primeiros anos imprime certa tendência ao caráter e forma o destino, tanto para a vida eterna como para a morte eterna, as crianças são suscetíveis às impressões morais e espirituais. E os que são sabiamente ensinados na meninice podem errar às vezes, mas não irão muito longe. Aí a gente entende aquele verso: ensina a criança no caminho que deve andar e até quando crescer, não se desviará dele. Os pais, em grande medida, são responsáveis. Os pais, em grande medida, são responsáveis pelo molde que o caráter dos filhos recebe. Devem ter em mira a simetria e o caráter devem ter em mira a simetria e o caráter dos filhos recebe. Devem ter em mira a simetria e a proporção. Existem poucas mentes bem equilibradas, porque os pais são impiamente negligentes de seu dever de estimular os traços fracos e reprimir os maus. Não se lembram de que estão sob a soleníssima obrigação de vigiar as tendências de cada um dos filhos, que é dever seu educar os filhos em hábitos corretos e corretas maneiras de pensar. Tudo deve começar na infância. A obra dos pais deve começar com a criança na infância.
para que ela possa receber o cunho certo de caráter antes que o mundo coloque sua marca na mente e no coração. Isso é sério, hein? Então, a importância dos primeiros 3 anos de vida. Se tem alguém no grupo que ainda não é mãe, presta atenção nisso aqui. Mães, estais certas de que disciplinais devidamente vossos filhos durante os seus 3 primeiros anos de vida. Não lhes permitais formar suas vontades e desejos. A mãe deve ter mente, deve ser mente para os filhos. Os 3 primeiros anos são tempo para vergar o pequenino rebento. As mães devem compreender a importância desse período. E aí é posto o fundamento. Os primeiros 7 anos têm muito que ver com a formação do caráter. Vocês já perceberam que agora as crianças são quase que obrigadas a ir para a escola, ainda sem autonomia de xixi e cocô? Isso é um absurdo. Não se pode acentuar demasiado a importância da educação ministrada à criança em seus primeiros anos. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida têm mais que ver com a formação de seu caráter do que tudo que ela aprende em anos posteriores. As primeiras lições raramente são esquecidas. Nem as crianças, nem os bebês, nem os jovens devem ouvir uma palavra impaciente do pai e da mãe, ou de qualquer membro da família, pois muito cedo na vida recebem as impressões. E aquilo que os pais deles fazem hoje serão eles amanhã, e no dia seguinte, e no imediato. As primeiras lições impressas na criança raras vezes são esquecidas. As impressões feitas no coração, no princípio da vida, são vistas em anos posteriores. Podem estar sepultadas, mas raras vezes serão obliteradas, serão esquecidas. Desenvolvimento físico precoce. Nos primeiros 6 ou 7 anos da vida de uma criança, deve-se dar atenção especial ao seu preparo físico, mais do que ao intelectual. Então, pais que botam a criança em trocentas atividades precisam ir para a escola. Depois desse período, se for boa a constituição física, deve receber atenção à educação de ambos os aspectos. A influência estende-se até a idade de 6 ou 7 anos. Até essa idade, as crianças devem ser deixadas como pequeninos cordeiros a andar em volta da casa e no quintal, vivos e espertos, correndo e saltando, livres de cuidados e preocupações. Os pais, especialmente as mães, devem ser os únicos mestres desses espíritos infantis. Não os devem educar por livros, não por livros. As crianças geralmente são curiosas por aprender as coisas da natureza. Fazem perguntas acerca das coisas que veem e ouvem. E devem os pais aproveitar a oportunidade de instruir e responder com paciência às suas pequenas indagações. Poderão, deste modo, alcançar vantagens sobre o inimigo, fortalecendo o espírito dos filhos, mediante o semear-lhes no coração a boa semente, sem deixar espaço para a semente má criar raízes. As amorosas instruções maternais às crianças em tenra idade é o que elas precisam para a formação do caráter. Agora, olha aqui, cuidado especial com o primogênito. O primeiro filho, especialmente, deve ser educado com grande cuidado, pois ele educará os restantes. As crianças crescem segundo a influência daqueles que os rodeiam. Se são tratadas pelos
que são barulhentos e violentos tornam-se barulhentas e quase insuportáveis. Deve ter um ambiente diferente para crianças diferentes. Há algumas crianças que necessitam mais do que outras de disciplina paciente e benévolo ensino. Receberam como legado traços de caráter não promissores e, por causa disso, necessitam de mais simpatia e amor. Mediante trabalho perseverante, esses transviados podem preparar-se para um lugar na causa do Mestre. Podem possuir faculdades não desenvolvidas, as quais, sendo despertadas, habilitá-los-ão para preencher lugares muito antes do que aqueles de quem mais se esperou. E olha, se você pensa que na vida posterior vai mudar os hábitos, não vai não. O que a criança vê e ouve produz impressões profundas na mente tenra que nenhuma circunstância posterior da vida poderá desfazer completamente. O intelecto está agora tomando forma e os afetos recebem direção e força. Atos repetidos em dado sentido tornam-se hábitos. Atos repetidos em dado sentido tornam-se hábitos. Estes podem ser modificados por uma educação severa na vida posterior. Vocês entenderam? Se o pai passa a mão na cabeça do filho em casa, a polícia é que vai dar jeito depois. Mas raras vezes são mudados. E o que a gente pode ajudar, então? A influência curativa da bondade, sob a influência da mansidão, bondade e brandura, cria-se uma atmosfera que curará e não destruirá. Quanto tempo eu ainda tenho? Me fala. Quanto tempo eu ainda tenho? Eu quero contar 2 episódios que eu acho que vai ajudar bastante. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, paulista tem uma ideia do Rio de Janeiro que eu vi minha filha falar para pessoas que não conhecem o Rio de Janeiro que Sodoma e Gomorra perdeu para isso aqui. Imagina só a influência disso aqui. É péssimo, pior que péssimo. E as pessoas me disseram, não, eu não quero conhecer esse lugar. E foi justamente para esse lugar que eu vim trabalhar. E tive que vir com a família, porque era uma questão de sobrevivência. Desafiador. Mas só que quando eu vim para cá, os filhos já eram adolescentes. Eu tinha 2 adolescentes e um juvenil dentro de casa. Encarar, e pior ainda, né? Eu vim com dupla carga de responsabilidade, né? Porque quando eu vim para cá, eu vim sozinha, com 3 filhos. Isso é uma mega responsabilidade. Numa cidade como essa, mas era uma questão de sobrevivência. Ou você salvava o pão nosso de cada dia, a vida de uma família, ou morria todo mundo do jeito que estava, porque era inviável continuar do jeito que estava. E aqui a gente enfrentou influências mil, mas sempre assim, eu sempre tive muito perto, apesar de eu trabalhar demais, eu sempre tive muito perto. Passei por grandes dissabores, assim, enfrentei muito complexo de culpa, por que eu vim para cá, mas hoje, fazendo uma análise profunda, eu vejo que eu nunca fui pai, eu fui mãe sobrecarregada. Não existe pai. Quem inventou esse nome está precisando entender um pouquinho, né? Não existe essa função. E eu acabei sendo sobrecarregada, e não só física, mas mental, emocional, e a sobrecarga veio do lado espiritual também. Então veio bomba de tudo que é lá. Bom, enfim, os anos passaram e eu vi, por eu já ter trazido eles para cá, porque quando eu parei de trabalhar fora,
Eu estava grávida de 3 meses do Samuel, que é o mais velho. E eu fiquei 12 anos fora do serviço. Passei muita dificuldade. Mas Deus, propositalmente, no momento certo, no momento dele, ele me trouxe de volta. E eu fico observando hoje crianças, e eu estive muito perto, muito perto. E eu fico observando hoje o que deu a educação que eu dei e o que acontece quando você deixa uma criança à própria sorte, né? Você percebe o sofrimento que a criança tem, é muito grande, e você vê até distúrbios do comportamento por conta de se deixar da própria sorte. Mas as famílias hoje são famílias em mosaico, né? Os filhos não são mesmo, não são filhos dos mesmos pais, né? Então é família em mosaico. E aí complica mais ainda a cabeça da criança. E sábado eu estava na igreja e eu vi uma criança, uma menina de 12 anos, que eu até fiquei impressionada com a menina, porque falei, nossa, essa garota, você vê que ela tem um distúrbio psíquico, tem um comportamento parecido com autista, eu não sei diagnosticar, fechar diagnóstico nesse sentido, mas o comportamento dela é atípico. Mas mesmo assim, missionária danadinha, sabe? Trouxe os pais, ela se batizou, trouxe os pais, e eu fiquei prestando atenção. E nós estamos numa semana de oração de jovens da igreja, e o pregador, o ano passado, ele ficou 10 dias na Índia. Maravilhoso, chama Comunidades Transformadas, mas cada experiência maravilhosa. É o diretor da escola adventista daqui. E, inclusive, ele é amigo do pastor Ayrton Keller, né? E aí eu estava conversando com ele, eu falei que eu conheço o pastor Ayrton Keller, eu preguei na igreja do pai dele, do pastor Arno Keller, lá em São Paulo, na Casa Verde. A mãe do pastor Ayrton também é minha amiga Ernie Keller. Eu conheço a família, são pessoas muito queridas e cristãs. E, e ele estava contando uma experiência interessante, e eu fiquei observando. E a menina estava do meu lado, a menina tem uns 12 anos. Aí ela fazia assim, me cutucava. Aí eu estava com a Bíblia, ela tirou a régua do meio da Bíblia. Daqui a pouco ela me cutucava de novo. E o pregador estava contando uma experiência de um garoto, que o garoto era super dotado, um menino promissor. E o menino estava vindo para a igreja e todo mundo estava apostando no garoto. De repente, o garoto começou a ter atitudes de possessão. E aquilo mexeu com a cabeça de todo mundo. Você vai dizer, o que isso tem que ver? Tem muito que ver. Aí ela estava sentada do meu lado e eu vi que ela baixou a cabeça e começou a fazer assim. Eu olhei assim e falei, que estranho. E daqui a pouco ela veio e ela me cutucou. Eu estou ouvindo a história e eu prestando para eu não prestar atenção. Aí eu falei, quando ela levantou a cabeça, ela me encarou, que ela me encarou, eu olhei para ela e falei assim, em nome de Jesus, eu te ordeno, sai daqui agora. Ela levou um susto e falou, que isso, tia? Aí eu fui conversar com a diretora dos infantis, contei, porque ela é muito ligada à diretora dos infantis. Aí ela me contou um pouquinho da história da menina. A menina foi abandonada pelos pais com 3 anos de idade, pela mãe especialmente. Foi criada na rua. O pai, apesar de ter vindo para a igreja, se batizou e tudo, mas andou envolvido com o espiritismo. Aí eu fiquei assim, depois eu chamei o pregador e falei, ó, aconteceu um episódio aqui que faz 15 anos que eu estou nessa igreja, eu nunca vi isso. Resultado,
Aí ela saiu, ficou um tempo fora. Quando ela voltou, e eu fiquei orando por ela mentalmente. Senhor, tenha misericórdia dessa criança, Senhor. Tem 12 anos a garota. Por favor, peço que vocês orem por ela. Ela chama Graciane. Quando ela voltou, ela sentou e ficou quietinha. Mas quietinha, acabou as cutucadas, acabou tudo. Aí eu fui tentar me aproximar dela, ela se retraiu. Eu cheguei bem pertinho e falei assim, Deus tem um projeto maravilhoso na sua vida, sabia? Você é uma joia rara para Deus. Quando eu olhei para ela, os olhos encheram de lágrimas. Sabe o que eu entendi disso, gente, frente à nossa leitura? Que nós, hoje, olhando para a história dos meus filhos, meu filho fala para mim, o Samuel, mãe, você comeu o pão que o diabo amassou, mas você se tornou na pessoa que você é. Você era muito cheia de mimimi. Falou isso na frente da minha nora. Aí eu comecei a entender porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu fiquei pensando nessa criança. Gente, se a gente se reconsagra a Deus como pai e mãe, mesmo que a gente vá morar no Rio de Janeiro da vida, né? Nós, ou sei lá onde, uma cidade grande da vida por aí, nós, a nossa, a nossa responsabilidade torna-se maior, sabe? A culpa é da cidade, a culpa é da mídia, a culpa é de todo mundo. Mas e a sua responsabilidade? Onde é que anda? Né? Se Ló fosse um homem, lendo aquilo ali, eu fiquei pensando, se Ló fosse um homem consagrado a Deus, mesmo que ele foi morar lá em Sodoma, ele ia saber como lidar com a situação. Embora ele expôs a família, né? Ele expôs a família a um ambiente vil. Então, eu sei que às vezes em você ouvir relatos como esse que nós acabamos de ler, você pode até se culpar. Poxa, Osana, você não sabe da minha história. Você não sabe o que aconteceu comigo. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: sabe por que muita gente não gosta de ouvir? Porque o Espírito Santo imprime na mente, cada vez que você ouve, você torna-se responsável. Deus não vai cobrar de você aquilo que você não sabe, ele vai cobrar aquilo que você sabe, mas não vive. Entendeu? Então, se você errou no passado, se você teve a mesma sina que eu, de sair de São Paulo e vir para cá porque tinha oportunidade de trabalho e salvar uma família, não se culpe. Naquele momento, naquele momento era o melhor que você podia fazer. Agora, que a responsabilidade aumentou. Isso eu garanto para vocês que aumentou. Eu tinha que levantar mais cedo para orar. Mais cedo, entende? Então, hoje eu louvo ao Senhor e eu não gostaria que meus filhos passassem por essa experiência. Não gostaria. Eu não gostaria que ninguém da família Emanuel passasse por essa experiência. Mas eu percebo, sabe, que muita gente, infelizmente, passou por essa experiência, mas a experiência como que tivesse travado o avanço da pessoa. Se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele tem um propósito. E o propósito não é você viver no passado, é você dar um significado do passado, no presente, e se preparar para o futuro
Porque a promessa que Deus me fez em Jeremias 31:17 é válida para você também. Reprime tua voz de choro, enxuga as lágrimas de teus olhos, a recompensa por teu trabalho. Os teus filhos são meus, sou eu, o Senhor, quem está falando. Eles voltarão para casa no derradeiro fim. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, eu creio. Dia 22, agora faz 4 anos que o Gerson descansou. Eu creio nisso. Creio porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele cumpre. Eu minto, eu sou ser humano. Por mais que eu queira falar a verdade, muitas vezes eu posso falar a verdade para os outros, mas mentir para mim mesmo. E Deus não quer que eu faça isso. Se você está disposto a reconsagrar, esse é o objetivo da família Emanuel. Todos os dias, reconsagração. Reconsagração, não só nossa, mas da nossa família. Eu não participo todos os dias da família Emanuel, mas eu não deixo de orar pela família Emanuel, nem eu, nem a Selma, que é minha companheira de oração. A família Emanuel está no coração da gente, porque eu sei quantos de vocês passam por momentos difíceis, mas você está disposto a colocar diante de Deus todas as suas angústias e falar: Senhor, eis-me aqui, quero ser uma ferramenta em tuas mãos. Me coloco em tuas mãos do jeito que eu estou, com tudo, com todas as minhas cargas, e peço que o Senhor me dê um novo coração. Me ajuda a não errar naquilo que eu já errei. Você está disposto a orar? Então nós vamos nos colocar de joelho e vamos falar com Deus. Rosaninha, antes de você orar, eu gostaria de pedir a você, por favor, na sua oração, tem a nossa irmãzinha Osana, Osana, sua xará, que ela foi mordida pelo escorpião, e está na UPA, e está demorando de ser atendida. Que Deus ajude, né, que esse escorpião não seja venenoso, que esteja ainda esperando ainda atendimento, não foi ainda atendida. Ela pede a gente que a gente ore por ela, Osana se chama, e também a nossa querida irmã Lini, o marido dela, Cláudio, ele teve um acidente vascular, ele teve um ictus, e agora, daqui a pouco, vai começar uma reunião com a família para falar sobre a decisão muito importante sobre a vida do Cláudio. Então, que essa reunião, não sei o que significa, mas que essa reunião seja, seja tudo que seja tudo, como é que eu posso dizer? Que seja, Que seja algo produtivo, né? Que traga sim, paz. que não seja nada de grave assim para decisão, que seja uma coisa que eles, eu não sei explicar, nem não tenho nem palavra, não sei dizer o que eu tô, não sei dizer. Só que você, por favor, ore por eles. Essas duas Entendi. pessoas, tá bom? Por favor. E eu quero pedir para vocês também orar em favor da Graciane, essa menina, em favor da Roberta e do Antônio, do Tony, que também estão passando por um problema assim, né? E de ver coisa dentro de casa, e eles pediram estudo bíblico. E a semana passada, quinta-feira passada, nós fomos na casa deles e eles pediram estudo bíblico de cara. E foi um culto maravilhoso e eles estão dispostos, são policiais militares aqui no Rio de Janeiro. Então, vocês imaginam, né? Mas Jovens. ela falou que é para decidir pro paliativo. O paliativo significa que pode ser que ele fique com sequelas, sequelas importantes. Ou fazer o que pode ser feito, entendeu? Então, vamos lembrar desses casos. Vamos Que se orar? chama Cláudio. Como Cláudio, Cláudio é o esposo da Leni e Osana, que foi mordida com um escorpião. Tá bom? Obrigada. querido Deus e Pai que está no céu, muito obrigada, Senhor, pela tua bondade e misericórdia que não tem fim, se renovaram para conosco nessa manhã. Senhor,
Cada vez que eu me achego a Ti, eu me lembro, Senhor, da Tua serva falando que nós não devemos temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como o Senhor cuidou de nós até aqui. Nós estamos nos colocando como pessoas, como mães diante do Senhor, clamando misericórdia pelos nossos filhos, mas também estamos com outros problemas que precisamos de ajuda. A minha Chara, a Osana, ela foi picada por um escorpião. Desculpa. Senhor, me faz lembrar a experiência de Paulo, quando foi picado por uma cobra. Não aconteceu nada. Faz esse milagre na vida da minha Xará. Assim como eu peço também pelo Cláudio, passando por um AVC, Senhor, a família deve estar extremamente traumatizada. Porque quando acontece um infortúnio numa família, a família inteira sofre. E agora é o Cláudio. Ele precisa da presença do Senhor lá. Que a família tenha sabedoria, Senhor, para aceitar a tua vontade. Ou mudar o que precisa ser mudado para enfrentar a realidade de ter que conviver com alguém que precisa de mais cuidados do que eles. Pai, peço também pela Graciane, pela Roberta, pelo Antônio. Peço, Senhor, por cada um de nós que estamos aqui. Precisamos de muita sabedoria, Senhor, para lidar conosco mesmos. Hoje olhamos para os filhos e vemos neles sequelas de decisões que tomamos no passado e que hoje nós gostaríamos que elas fossem diferentes. Mas se tudo coopera para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, significa, Senhor, que nós também estamos no propósito do Senhor de salvar. E o Senhor usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, o Senhor pode usar essas situações para trazer benefício não só para nós, mas principalmente para os nossos filhos, que são as pessoas que nós temos abaixo do Senhor mais caras. Pai, que o Senhor fez na vida dos teus servos no passado. O Senhor providenciou a mãe biológica de Moisés para criá-lo. Muitas coisas também tem o menino João Gabriel lá de Rio Bonito, Senhor, que sumiu dia 5 e a família está desesperada e não sabe onde esse garoto está. E hoje a prima dele me pediu encarecidamente que colocasse o nome dele no grupo. Eu já entreguei ele em tuas mãos e pedi que o Senhor mandasse anjos para proteger a vida desse jovem. Que ninguém sabe onde ele está, mas que o Senhor sabe. E que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei qual o propósito que o Senhor tem para o João Gabriel, para o seu Cláudio, para a Osana, para mim, para cada uma das pessoas da família Emanuel. Mas a tua palavra me garante que o propósito do Senhor é salvar. Então, ajuda-me a acreditar. Renova a nossa mente, fortalece a nossa fé. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Opere na vida da Osana, do Cláudio, do João Gabriel, da Graciane, da Roberta, do Antônio, da Cleide, do Corágio,
de cada uma das pessoas dessa janela, das pessoas que ministram aqui, doutor Lovísio, família dele. Pai, cada um de nós precisamos muito. E a tua serva diz que nós devemos clamar por uma porção não dobrada, mas decuplicada do teu Santo Espírito. E o Senhor diz que tudo que a gente pedir, a gente recebe. Então, derrama sobre nós essa porção decuplicada do teu Santo Espírito. Fortaleça a nossa fé e salva-nos de nós mesmos para o teu reino. Nós agradecemos e pedimos, crendo que já o recebemos, pois pedimos em nome de Jesus. Amém.